A gente sabe de todos os benefícios que uma atividade física pode trazer para quem se propõe a praticar, né? E aí o aprendizado da música também é muito importante. Estamos aqui no Repercuta Podcast, onde o recorte também, além do musical, mais especificamente, é claro, tendo bateria e percussão, os tambores como a nossa especificidade aqui, né? Nossa especialidade. E entre grandes benefícios no aprendizado da bateria, a gente tem itens como o alívio do estresse e o estímulo do sistema imunológico, a melhora do aprendizado acadêmico e escolar, a questão da disciplina para as atividades fora das musicais, o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da autoconfiança também, a potencialização das habilidades de comunicação, a diminuição do estresse, o exercício da memória, o desenvolvimento das relações interpessoais, o incentivo ao exercício da criatividade, enfim, são benefícios físicos, mentais e sociais. E no caso das crianças isso não é diferente, além de tudo que eu já falei, a gente também tem as questões de cognição, o incentivo a práticas coletivas, como a música é uma arte coletiva, e é claro, quase sempre envolto em formatos que são divertidos, empolgantes para a criançada. O desenvolvimento das habilidades motoras finas, habilidades de memória, a expressão de emoções, a expressão individual, o aumento da concentração e disciplina, a melhora também da autoconfiança e autoestima, a integração social e o trabalho em equipe e o benefício de convívio, inclusive, com outras crianças, entre tantos outros benefícios. E é por isso que eu trago aqui para vocês, apresentando 2 educadores e 2 projetos que se dedicam ao ensino da bateria para crianças. E é por isso que nesse episódio você conhece um pouco mais de perto, mais detalhadamente, 2 projetos. Você vai conhecer o Renato Freitas, que encabeça o projeto Bateristinhas, e também o Gabriel Lisboa, e que tem sua publicação Bateria e Diversão. Ambos educadores. E vamos lá para mais um episódio do Repercuta Podcast. Repercuta! Começando pelo Renato Freitas, ele que idealiza o projeto Bateristinhas, manual para pilotos de bateria. O Renato é muito bem-vindo aqui no Repercuta para falar um pouco da trajetória dele, é claro, e também sobre todos os detalhes do Bateristinhas. Bem-vindo, Renato. Oi, tudo bem? Eu me chamo Renato Freitas, sou baterista profissional e professor de bateria há mais de 10 anos. Sou autor do livro Bateristinhas, Manual para Pilotos de Bateria, método destinado ao ensino de bateria para crianças. Bom, tudo começou quando eu fui ensinar a minha filha a tocar bateria. Então eu fui em busca de alguns métodos, né, para o público infantil, e eu percebi que os métodos que eu adquiri, eles eram para o professor e não para a criança. A minha filha não se sentia atraída pelo livro que eu tinha na época. Então eu pensei, por que não fazer um livro para a criança? Para onde a criança pudesse se divertir e aprender a tocar, né? Então daí que surgiu a ideia de montar o Bateristinhas. A ideia de escrever o livro foi no início de 2020. E aí, com a chegada da pandemia, eu consegui ter tempo para escrever. Para ilustrar, para criar as interações e vídeos do livro. E depois de um ano, no início de 2021, o livro foi lançado em formato digital. E depois, em maio de 2021, em formato físico. A metodologia do Bateristinhas é bem simples e bastante intuitiva. O livro é bem colorido, tem bastante imagens e os exercícios são feitos como se fosse um jogo de videogame, né? Então a criança se diverte ali tocando, né? Se desafiando nos exercícios, além das recompensas, né? As medalhas que ela ganha no decorrer da execução dos exercícios. Desde o lançamento do livro físico em maio de 2021, a metodologia do Bateristinhas tem sido utilizado em escolas e por professores particulares e os resultados são incríveis, é bem legal mesmo. Hoje a gente conta com aproximadamente 40 parcerias, né, com escolas e professores particulares, sem contar os livros que são vendidos avulso, né, para pais ou entusiastas ali que queiram aprender ou ensinar bateria, né? O livro digital interativo do Bateristinhas está disponível na Amazon para aplicativos Kindle ou leitor de livro Kindle. O livro físico
pode ser adquirido em qualquer uma das nossas escolas parceiras. Você consegue ver quais são as escolas parceiras lá no nosso Instagram do Bateristinhas. E também está disponível para venda na Freenote, no Batera Clube e no Mercado Livre. Muito obrigado pelo espaço aqui para poder falar sobre o Bateristinhas. E eu quero terminar aqui falando uma frase que eu sempre falo. Tocar bateria é legal, mas pilotocar bateria é legal demais! Vamos pilotocar bateria, vamos fazer nossas crianças tocarem bateria, porque não é só tocar bateria, é se divertir tocando bateria, tá? Abração para todos e até breve! E agora a gente conhece um pouco mais de perto o Gabriel Lisboa, ele que encabeça, idealiza o Bateria e Diversão, outra publicação, outro método direcionado para o ensino da bateria para crianças. Vamos lá. Meu nome é Gabriel Lisboa, sou baterista, compositor e educador musical. Iniciei meus estudos musicais aos 10 anos de idade, inicialmente tocando teclado, e aos 11 anos, em 1998, comecei meus estudos de bateria. E desde então nunca mais parei. De lá para cá tive diversas bandas do cenário mineiro independente, fazendo shows, gravando. Em 2015 lancei o meu trabalho autoral, o álbum 15 Passos, e em 2018 lancei o meu single Passagem. Em 2020 eu lancei um livro intitulado Bateria e Diversão, que é um livro dedicado ao ensino de bateria para crianças a partir dos 4 anos de idade. Esse livro ele surgiu ainda quando eu estudava licenciatura em Educação Musical. Eu sou formado em licenciatura em Educação Musical pela UENG e ao final do curso, no trabalho de conclusão do curso, eu resolvi me dedicar a esse assunto e tive a ideia de criar um livro que estruturasse um passo a passo, vamos dizer assim, de como eu poderia não só ensinar as crianças a tocar bateria, mas também orientar os professores de como seria, quais materiais e quais caminhos ele poderia seguir nas primeiras aulas, porque dar aula de bateria para criança é muito diferente da aula para adolescente, dar aula para adulto. Então, com a minha experiência que eu, antes de lançar o livro, eu já tinha a experiência de dar aulas de bateria para criança, então eu resolvi estruturar todo esse material e criar um livro. Esse livro foi lançado através do Prêmio Funarte Decentrate, lançado em 2020, e o processo dele foi maravilhoso, porque eu aproveitei o fato de dele ter sido criado através de um processo de conclusão de curso. Então, no livro você pode encontrar também referências bibliográficas de autores consagrados da música, onde eu coloquei citações que fortalecem essa questão do ensino de música para crianças, não só de bateria, mas de música para crianças, que é o mais importante. E esse livro ele tem sido muito bem recebido desde então. São exemplares distribuídos aí em todo o país, e fico muito feliz que ele está sendo um material muito utilizado, não só pelas crianças, mas por professores que até então nunca tiveram a experiência de lecionar bateria para crianças, ou então não tinham segurança, não sabiam por onde começar, e nesse livro eles encontram tudo isso. Esse livro, ele obviamente, procurei ser o mais claro possível para as crianças. Então, eu coloquei as partituras, elas são partituras gráficas, ou seja, são desenho das peças, Então eu tenho o desenho da caixa, o desenho dos tambores, o desenho dos pratos. Não falo nada sobre partes teóricas, como semínima, colcheia, semicolcheia. Não entro nesse assunto nesse livro, para que a criança tenha o máximo de percepção a partir do momento em que ela senta na bateria e ela olha para o livro e ela reconhece aquela imagem a partir do instrumento que ela tá inserida. Então eu só tenho a agradecer mais uma vez a todo mundo que já adquiriu o livro Bateria e Diversão. Ele está disponível no formato físico e digital, e vocês podem encontrar o livro na página do Instagram do Bateria e Diversão. Lá tem o link, onde o livro físico está sendo vendido no Mercado Pago, e o livro digital, o e-book, tá disponível na Hotmart, tá bom?
Convido a todos vocês também a seguirem meu Instagram, Gabriel Lisboa, e a visitarem o meu site, www.gabriellisboa.com.br. Então, eu agradeço pelo convite, falar um pouquinho aqui do Bateria e Diversão. É um livro muito importante para mim, um trabalho muito importante e espero que seja muito importante para vocês também. Um grande abraço. Espero que tu tenha curtido esse episódio do Repercuta Podcast. Importante, já era uma ideia antiga de trazer um pouco dos detalhes e do trabalho de quem se dedica, entre outras coisas, entre outros projetos, a esse público-alvo, o público infantil, as crianças, algo que para mim me interessa bastante. Espero trazer mais episódios futuramente e agradecer tanto ao Renato como também ao Gabriel por ter aceitado o convite e, é claro, deixando as portas do Repercuta Podcast abertas sempre. Enfim, é um tema que realmente eu estou muito satisfeito de ter conseguido desenvolver esse episódio por aqui. Estão aqui na descrição do episódio os links úteis, tanto relacionados ao Repercuta Podcast, ao conteúdo do Repercuta, como também os links para contato com o Renato e também com o Gabriel. A gente se vê, a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta.